Bora lá. A primeira frase do capítulo 13 e final do livro é uma frase que eu adoro. Não existe transformação sem a ação do Espírito. Não existe fé real e verdadeira se não for gerada por Ele. Quando Ele revela algo ao seu coração, as fortalezas são derrubadas e a verdade encontra morada, transformando totalmente sua vida. Primeiro ponto que eu quero falar é: não existe transformação sem a ação do Espírito. Nós vemos muitos métodos, muitas formas de melhoramento, não sei se existe essa palavra, aprimoramento. Mas melhora não é transformação. Por exemplo, esses dias Deus me deu uma palavra para uma pessoa que gosta muito de buscar conhecimento. Ela gosta muito de buscar conhecimento. E a palavra que Deus me deu foi: o conhecimento melhora, só que só a revelação transforma, certo? A revelação vem pelo Espírito, é a ação do Espírito em você, transformando você. Obviamente que ele não transforma só através de revelação. O Espírito Santo está trabalhando a todo tempo em você e no seu caráter e na sua estrutura. Porém, a ação do Espírito Santo é diferente de qualquer processo de mentoria, de coaching, de terapia, qualquer tipo de processo. A não ser que a pessoa que estiver conduzindo esse processo, o coach, o mentor, o professor, a psicóloga, se eles não tiverem consciência de que estão usando essa ferramenta a favor do Espírito Santo, eles apenas vão ajudar pessoas a melhorarem, mas não vai gerar transformação, porque a transformação só pode ser gerada no Espírito. Lembre essa parada: alma não transforma a alma. Anota isso. Eu vou anotar no meu bloco de notas de frases aqui, tá? Alma não transforma a alma. Alma não transforma a alma. O que eu quero dizer com isso? Alma não transforma a alma. Métodos humanos, alma, não consegue transformar almas humanas. Para que haja transformação, é necessário que essa ação venha de um reino maior. Então, para que a alma seja transformada, é necessário haver a ação do Espírito. Se não for a ação do Espírito, se torna só melhora, mas não se torna transformação. E obviamente que eu não estou falando que a terapia não é válida, a mentoria não é válida, o coaching não é válido, as aulas não são válidas. Eu não estou falando nada disso, até porque eu sou professor, eu sou mentor, a minha esposa é psicóloga, eu tenho também a formação de coaching. Então o que eu quero dizer é que se você busca o curso certo, a mentoria certa, o mestre certo, só que você acredita que é aquele curso que vai transformar a sua vida, que é aquele método, que é aquela mentoria, que é aquilo que vai transformar a sua vida, não, a sua fé está no lugar errado. O que transforma a sua vida é o Espírito Santo. E claro que o Espírito Santo vai usar outras pessoas e ferramentas para transformar a sua vida, mas você precisa entender que para que haja transformação do seu comportamento, da sua alma, precisa vir de um reino superior, que é o reino espiritual, que é o Espírito Santo atuando em seu caráter e transformando sua vida. Referente ao que nós estamos falando aqui, que é a vitória contra o pecado, então tudo que você aprendeu aqui nessas lives, tudo que você aprendeu lendo o livro, cara, é nada mais do que destruir crenças. O que eu fiz? Na verdade, destruir crenças que estão impedindo do Espírito agir. É isso que eu estou fazendo aqui. Destruindo crenças que têm impedido o Espírito de agir em sua vida. É isso. Porque o Espírito, ele tem limites. Qual é o limite? O limite que você impõe a ele. E se você tem uma expectativa sobre algo, por exemplo, você tem uma expectativa de que as coisas na sua vida vão acontecer dessa forma e tem que ser dessa forma. Então você dá um limite para o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo não consegue agir de outra forma porque você não permite que ele age em sua vida. Eu fiz um vídeo esses dias falando que se você não decidir mudar, o Espírito Santo não pode te mudar. E há um grande conflito em várias teologias sobre isso, porque algumas teologias não acreditam em livre arbítrio, ou seja, nós não temos o poder de escolha. Deus manda e desmanda e nós só obedecemos. Eu discordo disso, porque é só olhar para a vida das pessoas. Se Deus mandasse e desmandasse a qualquer hora e nós não tivéssemos poder de escolha, todas as pessoas estariam melhores do que estão. Então, na verdade, o conflito é o nosso poder de escolha faz com que nós demos permissão ou não a Deus. Entende? É o nosso poder de escolha que dá permissão ou não para Deus agir. Então, no momento que eu me entrego e eu me rendo para a ação do Espírito, o Espírito tem liberdade total de agir em mim. Por exemplo, a pessoa que decide passar todos os dias tempo com o Espírito Santo é uma pessoa que com certeza está dando mais permissão para o Espírito Santo agir do que a pessoa que não passa nenhum tempo com o Espírito Santo. A pessoa que dá prioridade para a presença do Espírito, obviamente é uma pessoa que dá muito mais liberdade para o Espírito Santo agir do que a pessoa que não tem o Espírito Santo como prioridade, percebe? É os nossos poderes de escolha. Nós escolhemos colocar o Espírito Santo como prioridade. Nós escolhemos render a nossa vida ao Espírito Santo. A própria palavra diz assim, ó, quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Portanto, não endurecer quer dizer não resista à voz do Espírito. E se você pode resistir à voz do Espírito, quer dizer que você tem liberdade de escolha. Você tem a escolha de resistir à voz dele. Percebe? O que eu fiz aqui na sequência de lives e nesse livro foi destruir as crenças que estão impedindo o Espírito Santo de agir em sua vida na vitória contra o pecado. Então, por exemplo, nós falamos sobre esforço próprio, nós falamos sobre achar que a nossa oração, o nosso jejum vence o pecado. Se enquanto nós colocarmos confiança e dependência em nossas obras, nós não damos liberdade para o Espírito Santo agir. Nós falamos sobre espinho na carne, acreditar que uma luta contra o pecado, contra uma fraqueza, contra uma debilidade de caráter, é algo que você tem que lutar com a vida inteira, que Deus está fazendo isso para você se tornar humilde. Nós quebramos essa crença, porque se você confiar nisso, você não dá liberdade para o Espírito Santo agir, percebe? Nós falamos sobre a perda ou não de salvação. Nós falamos se o pecado bloqueia ou não nosso acesso a Deus. E fomos quebrando essas crenças para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir. O Espírito Santo só tem liberdade de agir no momento que nós destruímos as barreiras que estão impedindo ele de agir. E essas barreiras são crenças, são conceitos e principalmente fundamentados na mentalidade religiosa. A religião é o maior impeditivo para o Espírito Santo agir. Nós temos responsabilidade de permitir o Espírito Santo agir em nossas vidas. Por favor, coloca essa frase nos comentários. Se você decide aí, se você crê nisso e se você está interagindo, está expressando aí comigo. Nós temos a responsabilidade de permitir o Espírito Santo agir em nossa vida. Coloca aí nos comentários e eu vou colocar no meu arquivo também. Coloquei algumas frases que eu falei aqui hoje, certo? Bebi um gole de água e vamos continuar. Muito
Obrigado, Jaque, e parabéns por estar interagindo com a live. Vamos lá então, pessoal. Outra frase logo em seguida, na mesma linha, na segunda linha ali. Não existe transformação sem ação do Espírito, não existe fé real e verdadeira se não for gerada por ele. O que precisamos para viver a vitória contra o pecado e usufruir de tudo que Cristo já conquistou na cruz? Fé, certo? Obrigado, Li. Fé, você precisa de fé, certo? Só que é uma fé divina, é uma fé real, é uma fé genuína, e essa fé só pode ser gerada pelo Espírito. Isso é muito louco, porque muitas vezes eu até usei aqui, até falei aqui, acho que fiz 2 lives sobre o assunto. Como gerar fé no nosso próprio coração, certo? Como gerar fé no nosso próprio coração. Como ser intencional em tomar decisões e posturas corretas para gerar fé no coração, certo? Porém, nenhuma dessas coisas que fizermos, se fizermos sem a ação do Espírito Santo, nenhuma gerará fé genuína e real. E o que eu quero dizer fé genuína? Eu quero dizer que a fé no reino certo, na pessoa certa. Porque existe uma fé fora de Deus? Existe uma fé fora de Deus. Vamos dar um exemplo? Acho que todos vocês conhecem o Elon Musk. O Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, porém ele é ateu. Só que o Elon Musk, por exemplo, um exemplo só que eu vou te dar da ousadia do Elon Musk. O Elon Musk estava andando no seu carro, pegando trânsito numa rua específica tal, perto lá onde ele mora. E ele começou a pensar com ele mesmo, se tivesse túneis abaixo dessa rua, que fizesse com diversos carros pudessem andar na velocidade máxima, dando liberdade para todos agir, seria maravilhoso. Ele pensou isso. E quando ele pensou, logo ele falou, eu vou fazer isso. E ele criou todo um projeto, investiu milhões e está construindo, não sei se já construiu, está construindo esses túneis abaixo para que pessoas caminhem por debaixo de túneis. Isso é fé em ação, só que é a fé na sua própria capacidade. Não é uma fé direcionada a Deus, mas é fé, percebe? Ele pensou, projetou, logo tomou uma decisão, agiu e criou. Fé. Mas a fé dele é uma fé fora de Deus. Então é possível ter fé fora de Deus? É possível ter fé fora de Deus. Só que a fé fora de Deus não vai fazer com que você acesse as coisas do Espírito. Para você acessar as coisas do Espírito, precisa ser uma fé genuína e divina em Deus. Percebe? Então isso é muito louco. Você precisa ter esse entendimento. Muitas vezes nós pensamos que fé é só em Deus. Não. Existe fé. E existe postura que você possa ter tomado na sua vida de fé, mas que foi fé fora de Deus. Mas a fé para se apropriar de tudo que Cristo já conquistou é uma fé que precisa ser gerada pelo Espírito. E isso vale um alerta para você. Qual é esse alerta? O alerta é: muitas vezes você toma postura de fé e você pensa que você está tomando postura de fé, de ousadia em Deus, mas você não está tomando em Deus. E aí você começa a se perguntar, por que certas coisas eu ainda não estou manifestando na minha vida, sendo que eu tomo posturas de fé? E eu não estou dizendo para você parar de ser ousado, pelo amor de Deus, não saia desse lugar de ousadia. Esse lugar de ousadia é o lugar dos filhos de Deus. Mas aprenda a usar esses lugares de ousadia juntamente com o Espírito Santo, na comunhão do Espírito, na parceria do Espírito, porque assim de fato você vai manifestar as coisas do reino espiritual no reino físico, certo? Se nós precisamos de apenas fé para crer que na cruz Cristo destruiu o poder de atração do pecado, essa fé só pode ser gerada pelo próprio Espírito. E o Espírito em nós, ele é o que gera transformação.
Por isso que eu falo que é sem esforço próprio. Porque a vitória contra o pecado não é um esforço que eu despendo para obter vitória. Não. É uma permissão que eu dou para que o Espírito Santo, através de mim, gere fé. Através de mim, gere fé no meu próprio coração. Para que eu, de fato, obtenha a vitória. Se eu preciso simplesmente crer, mas eu ainda não creio, eu preciso apenas de fé genuína. E a fé genuína só pode ser construída pelo próprio Espírito quando eu dou permissão e me rendo a Ele. Percebe? Vamos lá. Primeira parada que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Bom dia, Daiane. Seja muito bem-vindo. O Espírito Santo é uma pessoa. A maioria das pessoas tem conhecimento de que o Espírito Santo é uma pessoa e não um vento, uma pomba ou uma aura. Existia uma época que as pessoas pensavam que o Espírito Santo era um vento, era uma aura espiritual. Sei lá, era uma pomba, eu não sei. Houve uma época que pouco se entendia sobre o Espírito Santo, tá? Hoje, os cristãos em sua maioria já têm um conhecimento de que o Espírito Santo é uma pessoa. Porém, poucos conseguem interagir com ele dessa forma. Estou na página 186. E um dos fatores que faz com que isso aconteça é porque a ação do Espírito Santo, ela é sutil e invisível. Existem centenas de coisas que o Espírito Santo já mudou em sua vida, mas você nem tem percepção de que foi ele que mudou. Porque o Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. O Espírito Santo sempre está levando a atenção a Cristo. Sempre está levando a atenção a Cristo. E por o Espírito Santo ser a ação dele na nossa vida ser bem sutil, você só percebe essa ação se você investir tempo em relacionamento. Você só percebe essa ação se você estiver sensível à voz do Espírito, à direção do Espírito. E na vida que nós vivemos, que é uma vida de correria, poucas pessoas conseguem ter esse relacionamento com o Espírito Santo 24 horas por dia, conversando com ele, sendo consciente da companhia dele. Poucas pessoas, porque nós estamos na correria do dia a dia. E de fato, o Espírito Santo é uma pessoa que vive em você. Parece ser uma frase que você já ouviu diversas vezes, e porém é uma verdade profunda. Você entender que uma pessoa, que é Deus, que construiu todo o mundo, inclusive construiu você, mora em você. Cara, isso é absurdo. Por você ter ouvido diversas vezes, se tornou comum, mas é um absurdo. Certo? Eu lembro de uma situação de quando eu era adolescente, eu tinha muito descontrole emocional. Eu era aquela pessoa que se pisasse no meu calo, saía batendo em todo mundo. Fui um adolescente muito rebelde, muito difícil de lidar. Só que teve um momento da minha vida, na minha adolescência, que eu tive uma experiência com Deus e eu comecei a investir muito tempo em oração com o Espírito Santo. Eu ficava muito tempo no meu quarto, passando tempo com o Espírito Santo. Ainda com uma mentalidade religiosa, sim, mas o desejo era genuíno. E eu passei muito tempo com o Espírito Santo. Depois disso, passado algum tempo, eu não percebi algo que foi alertado por uma pessoa que convivia comigo. A pessoa falou assim: você percebe que o seu comportamento emocional mudou, as suas explosões mudaram? E eu nem havia percebido. E a pessoa falou assim: é o resultado da ação do Espírito Santo em sua vida. Eu nem havia percebido, por isso que eu estou te falando. A ação do Espírito Santo, ela é sutil. Da mesma forma que quando eu me tornei livre do pecado, vocês lembram da história que eu nem havia percebido. Eu tive uma revelação através da leitura daquele livro. Depois daquela revelação, a
minha vida mudou interiormente, a revelação que o Espírito Santo me deu transformou o meu caráter, me fez crer e depositar total confiança na obra da cruz, e a vitória aconteceu ali. Só que eu fui perceber semanas depois, eu fui perceber talvez até meses depois. Porque o Espírito Santo, quando ele age em sua vida, ele não vai ficar dando seta, sabe? Tipo assim, ó, eu agi, hein? Ó, eu agi, hein? Toda a glória é minha, hein? Ó, eu agi. Não, ele não chama, ele não fica chamando essa atenção para ele mesmo. E uma das ações do Espírito Santo que é muito importante é o abrir do entendimento. O entendimento é algo que está em nosso coração. Um coração com entendimento é um coração sem entendimento. O que é um coração que não consegue entender? É um coração endurecido. Lembra-se que Jesus, ele sempre falava coisas aos discípulos e os discípulos não entendiam nada. E a Bíblia declara que eles não entendiam porque os seus corações estavam endurecidos. Endurecidos pelo quê? Pelas experiências da vida, pela religiosidade. Endurecido pela expectativa que os fariseus, que os professores da época deram de quem seria o Messias. Expectativa de como Deus age, mas baseada em suposições. Tudo pode endurecer nosso coração. Uma experiência emocional ruim pode endurecer e endurece nosso coração se não estamos totalmente conscientes. Só que o Espírito Santo, ele tem o poder de abrir o entendimento do seu coração para que você possa receber a revelação daquilo que você precisa. Todo o empenho que eu tive aqui para explicar, tanto em live quanto no livro, de forma clara, como Cristo já venceu o pecado na cruz por você, só terá ação efetiva em sua vida se o Espírito Santo abrir seu entendimento e marcar seu coração com essa verdade. O empenho que eu tenho em explicar de uma maneira clara e objetiva a ação do Espírito, a fé na cruz, o Evangelho em si, é a minha responsabilidade como professor aqui, como mentor, é minha responsabilidade explicar isso de forma clara. Porém, se o Espírito Santo não se misturar às minhas palavras, se o Espírito Santo não abrir o seu coração, nada disso vai gerar efeito, não vai ter ação efetiva. Por isso que às vezes eu estou aqui, hoje mesmo nós fizemos isso, nós oramos para que o Espírito Santo abra o seu coração, o meu coração. Quantas vezes eu estou ensinando aqui e o Espírito Santo está falando comigo? Que o Espírito Santo abra o meu coração para compreender o que eu preciso compreender daquilo que eu estou falando. O Espírito Santo é o centro da parada. Ele se mistura, ele inspira quem está falando e ele abre o coração de quem está ouvindo. Ele inspira quem está falando e ele abre o coração de quem está ouvindo. Se ele não estiver no processo, novamente, você vai obter conhecimento, mas não transformação. Transformação é um outro fator. Por exemplo, eu conto aqui no meu livro que nós estamos no último capítulo. Então, algumas pessoas, ao ler esse livro, certa frase do livro, certo conceito que ela está lendo, ou um versículo colocado ali, vai saltar para elas como uma revelação, vai entrar no coração e vai gerar libertação total do pecado. Aí eu dou exemplo de pessoas que, por exemplo, assistiram meu vídeo no YouTube. Tenho pessoas que já assistiram, eu tenho uma pregação no YouTube que chama Vitória Definitiva contra o Pecado, sobre o pecado, na verdade. E a pessoa assistiu e a partir daquilo ali, ela nunca mais teve um problema de desejar, cobiçar, na verdade, outras mulheres. Teve pessoas que foram no meu evento presencial. Esses dias eu ouvi uma história de uma mulher que sofreu uma experiência muito bruta. Sofreu
não vou citar experiências, mas uma experiência sexual muito bruta. E aquilo desregulou toda a vida sexual dela, da mesma forma que quando eu tive um abuso, eu conto no livro. E ela tinha uma vida sexual totalmente desregrada. E ela foi no meu evento presencial do ano passado, que foi o Mindset do Reino. E a partir dali, ela decidiu mudar. E ela me acompanha de perto mesmo, de perto assim, de aluna de quase todos os meus cursos, desde essa época. E a vida dela mudou. Mas foi o Abner que mudou a vida dela? Não foi o Abner que mudou a vida dela. O Espírito Santo usou o Abner apenas como ferramenta. Eu sou uma ferramenta. Uma ferramenta que Deus me deu um dom, que é ensinar. Eu uso essa ferramenta a partir de uma mentalidade totalmente livre da religiosidade. Totalmente não. Uma mentalidade livre da religiosidade. E o Espírito Santo usa minha vida, usa as minhas palavras para conectar o seu coração e gerar libertação em você. Isso é muito louco. E ontem eu estava numa aula com empreendedores. Eu tenho uma aula que chama Inteligência Espiritual para Empreendedores. E eu estava falando algo que vale aqui. Bom dia, Nona, tudo bem? Eu estava falando algo que vale aqui. Por que o Espírito Santo precisa me usar como ferramenta? Precisa usar você como ferramenta no dom que Ele te deu. É porque Deus não vai vir na terra libertar sua vida. Deus vai sempre usar pessoas. Sempre usar pessoas. Por quê? Porque quando Ele fez a terra, Ele colocou o homem na terra e disse: dominem eles. Dominem eles. Ele nos deu autoridade para dominar sobre a terra. Então, o reino físico é de nossa autoridade. Por isso que os demônios que partem do reino espiritual, para agir na terra, precisam possuir o corpo de uma pessoa. Percebe a loucura? Da mesma forma que os demônios precisam possuir o corpo de uma pessoa para fazer algo ruim na terra, Deus precisa da sua ação, porque Ele já está no seu corpo através do Espírito Santo de todos aqueles que creem. Só que Ele precisa da sua rendição para que Ele, através de você, possa fazer coisas na terra. Por isso que eu preciso ensinar, por isso que eu preciso fazer lives, por isso que eu preciso fazer eventos, por isso que eu preciso agir e expandir o meu conteúdo, aquilo que Deus me deu, para o máximo de pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar esses vídeos, vai usar esse conteúdo para que toque a vida de pessoas que estão preparadas para ouvir e estão buscando isso. Só que se eu não atuar naquilo que se eu não atuar naquilo que eu fui chamado para atuar, automaticamente eu estou impedindo o Espírito Santo de tocar algumas pessoas. É muito louco. Algumas pessoas falam assim: se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Sim, obviamente, Deus vai levantar outro para fazer. Porém, existem pessoas que só você pode tocar pela forma que você fala. Tem diversos outros homens que falam o que eu falo. Tem diversas mulheres que falam o que eu falo. Mas você que está aí talvez se identifica comigo, com a minha forma de falar. Por isso que eu preciso estar aqui. Por isso que você precisa estar atuando naquilo que você foi chamado. Porque se você não está atuando naquilo que você foi chamado, você está deixando de fazer com que algumas pessoas recebam o Evangelho. Porque elas vão se identificar com você, não comigo. Aqui eu trago uma circunstância aqui que é necessário a gente conversar. Eu falo sobre essas pessoas que foram libertas assistindo um vídeo meu, assistindo uma pregação, e eu falo sobre elas estarem no ponto ideal para receber a revelação. E eu chego a dizer: o que é esse ponto ideal? E o que é esse ponto ideal?
O ponto exato para você receber a revelação e ser transformado pelo Espírito é o ponto da humildade e rendição. Algumas pessoas precisam ouvir diversas vezes o que eu estou falando, para que, como a água batendo na rocha, isso vai amolecendo um coração duro, endurecido pelas experiências da vida, pelos enganos da vida e pela religiosidade. Então ela vai ouvindo e a mensagem vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, até o ponto de essa pessoa disser, pô, isso realmente é verdade e eu me rendo a isso. Pode ficar tranquilo que sempre fica gravado todas as lives. Inclusive, elas estão numa playlist do YouTube, todas editadas numa playlist do YouTube. Só você colocar lá, Abner Ramos, como vencer o pecado sem esforço próprio. Percebe o que é o ponto exato da transformação? O ponto exato da transformação é a humildade e a rendição. O Espírito Santo ele não entra por uma porta que não está aberta. Ele respeita seu poder de escolha. Aí você pode estar pensando o seguinte, vou ler o que eu mesmo escrevi. Eu desejo totalmente a mudança, estou aberto para receber a transformação. Por que não acontece? Você pode fazer esse tipo de pergunta. Eu compreendo o questionamento, pois eu também tive e por experiência posso lhe dizer que nem sempre somos tão humildes como pensamos ser ou tão rendidos como imaginamos. Às vezes eu falo assim, Espírito Santo, eu desejo, eu tenho fome, eu quero receber, eu sou humilde o suficiente, eu estou aberto. Mas nós não estamos totalmente abertos ainda. Porque nós não temos consciência. Quem tem a régua da rendição, quem tem a régua da morte é o próprio Deus. Deus sabe o quanto você está rendido. Você acha que você está totalmente rendido, mas você ainda não está totalmente rendido. E novamente nós voltamos para aquela questão da destruição das fortalezas. Você recebeu aqui algumas informações novas e quem sabe totalmente contrárias ao que você aprendeu a vida toda. E você pode inconscientemente estar lutando contra esse ensinamento, pois nosso inconsciente sempre luta para defender aquilo em que já acreditamos. Uma coisa que acontece muito no nosso subconsciente é lutar para defender aquilo que já acreditamos. Na verdade, as coisas que acontecem em nossa vida servem para confirmar aquilo que já acreditamos. Então, quando você vem com... Deixa eu beber um pouco de água aqui que tá duro. Eita. Ai, perdão. Vamos lá. Do que eu tava falando? Quando você recebe um ensinamento de que não tem mais esforço, de que é só você permitir a ação do Espírito Santo, você vai lutar contra muitas crenças que já foram instaladas no seu sistema, e o seu inconsciente vai lutar contra essas novas informações, porque ele vai lutar para confirmar aquilo que ele já acredita. E esse é todo um processo automático que acontece em você. Ontem eu estava conversando com um rapaz no telefone. Esse rapaz, eu estava falando sobre negócio com ele, não era nem sobre evangelho em si. Só que ele entrou para ver meu Instagram, porque meu Instagram está ali no meu WhatsApp, e ele começou a puxar esse assunto. E ele estava falando que ele cresceu na igreja Adventista do Sétimo Dia e passou a vida inteira ali. E depois conheceu o Evangelho da Graça ali, através do Vitor Azevedo e tal. Está há 4 anos, acho que lá com o Vitor Azevedo. E só que de vez em quando ele vai na Adventista, porque os melhores amigos dele estão ali e tal. E como não dá para falar sobre o mesmo assunto, porque são corações vibrando coisas diferentes, né? Um vibrando que nós temos que nos esforçar
para ser livres, para ser santos, para ser justos, para ser abençoado, e um outro ensino que está falando que tudo isso nós já somos em Cristo. E não adianta, porque as pessoas que elas não querem ouvir o outro ensinamento, porque elas só querem confirmar o que elas já acreditam. Eu só quero confirmar o que eu já acredito. Você só quer confirmar o que você já acredita. Tem que ser muito humilde para ouvir um outro ensinamento e parar e refletir. Por isso que eu gosto quando a Bíblia fala lá dos bereanos. Os bereanos, lá em Atos a Bíblia está falando, não lembro o capítulo exato. Paulo, ele começa a pregar o evangelho falando que Cristo é o Messias, que era tão esperado. Aí sabe o que os bereanos faziam? A Bíblia fala que os bereanos ouviam com interesse e avaliavam na palavra se tudo que Paulo estava falando era dessa forma mesmo. É isso que devemos fazer. Nós não temos que resistir e endurecer nosso coração a outros ensinamentos. Se as pessoas estão ensinando religiosidade, show, ouve. Qual o problema? Ouve e reflita. Você tem uma base muito clara da obra consumada da cruz hoje. Não, a cruz já conquistou tudo para mim e tal. Ok, show, maravilha. Então tudo que vem para o nosso esforço, realmente eu só ouço e deixo passar, de um ouvido para o outro, vai embora. Mas você presta atenção, porque dali pode sair algo de Deus. E você não resistir, se você estiver em resistência, você não vai conseguir captar a verdade ali. Percebe? Então o ponto da transformação, o ponto de você receber a revelação, é um ponto de humildade e rendição. Quanto mais humilde você for em abrir mão daquilo que você acredita, de todos os... Você abrir mão de tudo que você aprendeu e dizer eu não sei nada, ficar literalmente com uma xícara vazia, pronto para receber mais. Por isso que a Bíblia diz sobre pobres de espírito. Quando ela fala do pobre de espírito, ela não está falando de pobreza literalmente, ela está falando de pobreza de espírito, é alguém que espiritualmente sempre está em necessidade demais. Ué, o que é a pobreza? Pobreza é alguém que sempre está com necessidade. O pobre sempre está em necessidade. Pobre de espírito é alguém que sempre está com a necessidade espiritual de mais de Deus. Uau, isso é muito louco. É uma pessoa que nunca pensa que já chegou ao máximo. Daqui eu não preciso mais. Não, o pobre de espírito é alguém que já teve revelação, já viveu a experiência, já tem conhecimento, mas sempre está com a postura de eu quero mais e eu preciso de mais. É isso, o pobre de espírito. Que nós podemos dizer que é humilde. Nós podemos interpretar como humildade. Percebe? Abner, eu poderia ter descoberto a verdade sobre a cruz antes daquele momento a qual eu descobri e de fato me tornei livre? Com certeza. Todavia, sofrer o que sofri e viver as experiências que vivi me colocou exatamente no ponto de perceber que sem o Espírito Santo eu não consigo fazer nada. E de fato, o sofrimento destruiu o meu orgulho e o meu modo natural de pensar. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu conto aqui no livro que eu já tinha ouvido outros pregadores, outros ministros falarem: Cristo já te deu tudo, você só tem que se apropriar, você só tem que acessar. Só que eu não conseguia entender essa parada. Eu falei assim, mano, como assim Cristo já me deu tudo? Foi aonde que ele deu tudo? Como que ele fez isso? Eu não conseguia entender. E eu não conseguia entender por quê? Porque o meu coração não estava pronto para aquela verdade naquele momento. Meu coração estava endurecido pelos ensinamentos que eu já tinha, pelas experiências que eu já tinha vivido. Então eu precisei sofrer bastante no sentido de lutar contra um vício e perder por durante tanto tempo. Eu precisei sofrer para que o meu orgulho fosse destruído e o meu coração estivesse no ponto daquela revelação naquele momento entrar e marcar o meu coração. Vamos lá.
nós automaticamente estamos escolhendo aceitar algumas verdades e ignorar outras. Nós estamos automaticamente fazendo isso. Você está ouvindo aqui agora. A sua mente está escolhendo aceitar algumas e ignorar outras. Aceitar algumas e ignorar outras. Você está fazendo isso o tempo todo. Você só tem que fazer isso de forma consciente para que você não ignore aquilo que vai transformar a sua vida e escolha aceitar aquilo que vai destruir. Porém, quando eu escolho crer, pega essa chave, tá? A chave principal de hoje. Porém, quando você escolhe crer totalmente na cruz como o resultado de tudo em sua vida, como a liberação de tudo que você precisa, você permite a ação do Espírito em sua vida. Porque a sua dependência total está em Cristo, na cruz, naquilo que Ele fez. E quando toda a sua dependência está naquilo que Ele fez, você está com o coração totalmente rendido para que o Espírito Santo haja. O que é que ativa a ação do Espírito Santo ao nível máximo? A dependência de Cristo. A dependência no sacrifício. No momento que você depende do sacrifício, no momento que você crê e deposita toda a sua fé no sacrifício, o Espírito Santo tem liberdade total para agir, porque ele passou a morar em você por causa do sacrifício. Isso é muito louco. Ele passou a morar em você por causa do sacrifício. E o que ativa a ação dele no seu caráter é a crença no sacrifício. E aqui no livro agora eu falo uma frase que eu já falei hoje, mas não vou repetir a frase, lógico, mas falar mais sobre o conceito, que é o somos cooperadores de Deus. Muitos transferem a responsabilidade total da sua transformação para Deus, porém nós somos responsáveis por permitir a ação do Espírito Santo em nós. Quando você se torna intencional, eu creio plenamente que o Espírito Santo tem mais liberdade para agir em sua vida, certo? Aí vem aquilo que eu falei em outras lives, que é as ferramentas intencionais para gerar fé em seu coração. Quando você entende que é você que dá permissão para o Espírito Santo, quando você assume a responsabilidade e não transfere essa responsabilidade para Deus, o que é transferir a responsabilidade para Deus? Se as coisas não estão acontecendo na minha vida é porque Deus não quis ainda. Se eu ainda estou no pecado é porque Deus não quis ainda que eu fosse liberto. Não, isso é papagaiada. Isso é vitimismo. A ação do Espírito é permitida por nós mesmos. E como nós podemos permitir mais da ação do Espírito? Com a intencionalidade. Por exemplo, se você separa um período do dia, seja esse 30 minutos, 10 minutos ou 1 hora, para estar conectado ao Espírito, você está sendo intencional em permitir a ação do Espírito Santo, porque você vai estar mais conectado a Ele. Se você escolher sair dos ambientes, renunciar aos ambientes que ensinam o legalismo e a religiosidade, para estar em ambientes que falem mais sobre a graça e sobre a ação do Espírito Santo, sobre a cruz como centro da nossa vida, consequentemente você dá mais ação para o Espírito Santo agir em sua vida, percebe? O poder da intencionalidade. É sobre isso que nós estamos falando na questão das ferramentas para gerar fé em seu coração. Uma pessoa que passa 5 horas na frente da televisão, passa mais 1 hora, 2 horas rolando o feed do Instagram e diz que não tem tempo para passar tempo com o Espírito Santo, essa pessoa não é nada intencional e também não tem Deus como prioridade e também não dá ação para o Espírito Santo, não dá liberdade para o Espírito Santo agir, percebe? Agora, uma pessoa que fala assim, não, eu vou fazer essa parada acontecer. E fazer a parada acontecer é dar ação para o Espírito Santo agir, dar liberdade para o Espírito Santo agir. Como diz minha mãe, dá lugar para Deus. Isso é ser intencional, pessoal. Porque nós somos os responsáveis por permitir a ação do Espírito Santo em nossa vida.
voltando para a questão da autoridade, ó, nós temos autoridade na terra, pois Deus nos deu essa autoridade como seres humanos. Portanto, se não dermos liberdade ao Espírito, ele não pode agir na terra, muito menos em nós. Nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos dão liberdade para o Espírito agir ou não. Vou anotar essa frase. Até as nossas palavras, as nossas ações e os nossos pensamentos dão liberdade para o Espírito Santo agir em nossa vida ou não. E aqui tem uma outra parada que a gente precisa falar também, é o Espírito Santo que testifica em seu coração se o ensino que eu transmito a você é verdade ou não. E isso é absurdo, porque se você aprender a se mover a partir da testificação do Espírito Santo, da percepção do Espírito Santo, uau, sua vida será outra vida. E uma outra parada também que acontece muito é sobre a questão da identidade. Essas lives terminam hoje. Eu estou pensando em começar a fazer lives sobre a nossa identidade. Mas o que eu quero dizer agora é: a Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. Ou seja, não é um convencimento mental sobre ser filho. É uma testificação no espírito que somos filhos. Sim, Daiane, é surreal a forma como o Espírito Santo trabalha e confirma no nosso coração. É perfeito. Reconhecer-se a si mesmo como filho e filha de Deus não é um convencimento mental, mas é uma testificação no Espírito. Vou anotar essa outra frase. Reconhecer-se a si mesmo não é mental. Não é o fato de eu ficar falando que eu sou filho que vai fazer com que eu compreenda no espírito que eu sou filho. E novamente, eu não estou dizendo que você não tem que ficar falando. Eu sou uma pessoa que fica falando o tempo todo. Eu fico declarando em voz alta a palavra de Deus o tempo todo, sobre quem eu sou o tempo todo. Não é para você deixar de fazer isso. Eu estou dizendo que esse fator aqui não é o que vai fazer com que você reconheça a si mesmo como filho de verdade. Mas sim, se você estiver repetindo e do nada o Espírito Santo testificar no seu coração que isso é real, ou seja, revelação, aí sim você vai entender. O entendimento vem pela experiência com Deus. Uma testificação do Espírito no seu espírito que você é filha. É aí que a parada acontece. E o Espírito Santo vai te guiar e vai te conduzir às pessoas que você tem que ouvir, aos livros que você precisa ler. Porque é Ele quem vai abrir seu entendimento para que você realmente compreenda com seu coração que Cristo já venceu tudo por você. E você estar aqui hoje e você não ter desistido ainda da luta contra o pecado, você não ter desistido ainda da área que você está lutando, já é uma ação do Espírito. E isso, nós precisamos muito entender isso. No livro de Romanos, no capítulo 1 e 2,
Paulo fala que Deus entregou, as pessoas queriam tanto adorar a outros deuses, se entregar aos seus prazeres, aos seus desejos, que chegou o momento que Deus os entregou a si mesmos. E eles foram para um nível de perversão absurda. E é ali que ele cita que foi dali que iniciou, não, mas uma das perversões era o homossexualismo, né? Que ele fala assim: os homens começaram a ter relação com os homens e as mulheres deixaram de ter relações normais para ter relações com mulheres. Eles se entregaram a uma perversão no nível absurdo. Por quê? Porque eles já tinham o desejo do coração deles de fazer isso. E o Espírito Santo se movia para que eles não se entregassem, mas eles resistindo ao Espírito Santo, querendo se entregar, chega uma hora que Deus os entrega a si mesmo, aos seus próprios desejos. E por que eu estou falando sobre isso? É porque você que está assistindo essa live, se você está assistindo essa live e desejando mudar, quer dizer que o Espírito Santo em você ainda não lhe permitiu se entregar totalmente à perversão que há em você. Talvez você tenha perversões absurdas na sua mente. Homens e mulheres que têm desejo por crianças, homens e mulheres que têm desejos pelo mesmo sexo, homens e mulheres que têm desejos por animais. Se você se afundou e se aprofundou muito em pornografia, todos esses desejos passam a ser gerados dentro de você, porque a pornografia leva a uma degradação e uma perversão moral de um nível absurdo. Porém, você sabe que isso é errado, você não deseja ter isso, mas você tem isso. O Espírito Santo ainda não permitiu que você se entregue à sua perversão, porque você mesmo ainda tem o desejo de mudança. Então, é a própria ação do Espírito Santo não permitir que você vá ao lugar mais fundo. É o Espírito Santo que te resiste, mesmo que hajam ainda deslizes, mesmo que hajam conflitos. O Espírito Santo está em você, segurando sua mão e não te permitindo se entregar totalmente ao pecado. Porque se no momento que você resistir e quiser isso, e o Espírito Santo ele entregar você a você mesmo, uau, o nível de perversão é absurdo. Nós temos uma capacidade criativa de fazer merda bem grande. Você não está sozinho. Um dos significados do nome Espírito Santo no original grego é aquele que foi chamado para estar ao lado. Talvez sua libertação total já tenha acontecido ou está prestes a acontecer através de uma revelação em sonho, de uma experiência particular com ele, no final da leitura desse livro, como foi a minha, ou em uma oração totalmente sincera que você for fazer. A forma como o Espírito Santo fará isso em você é totalmente individual e especial. Eu apenas aconselho você a focar naquilo que não é visível. As fortalezas estão sendo derrubadas, as mentiras estão sendo destruídas e a transformação está acontecendo, mesmo que ainda não seja visível. Talvez você fale, pô, mas eu não estou vendo a transformação. Você não precisa ver, você precisa crer, porque se você crer, a ação, a transformação e a ação do Espírito Santo está acontecendo em você. Se você cair, levante-se e continue andando. Isso se tornou para mim um mantra. Porque eu caí muitas vezes para obter a vitória, até obter a vitória contra o pecado. Eu caí muitas vezes. Só que eu criei uma crença. Caiu, levanta e continua andando. 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 A persistência vai fazer com que você compreenda. Certa vez, um menino chegou para um pastor e falou assim: pastor, eu ainda não sou livre das drogas e eu estou vivendo experiências com Deus, eu estou passando por processos com Deus, mas de vez em quando eu não consigo me controlar e me entrego às drogas e injeto. No outro dia eu me sinto tão mal comigo mesmo.
Aí passa um tempo, eu volto ao lugar de intimidade, a orar, a jejuar, a falar com Deus. Eu passo a viver experiências novamente, só que aí vem uma situação e me faz me jogar nas drogas. O que eu faço, pastor? E o pastor fala o seguinte para ele, fala assim: querido, continue orando, continue voltando para o lugar de intimidade. E se cair nas drogas, continue orando, mesmo que você use drogas. Porque um dos dois, a drogas ou a oração, vai ter que desistir. Percebe? Nós fazemos muitas vezes por causa do padrão de religiosidade. Tive um deslize aqui, me masturbei, vi pornografia, fiz isso, fiz aquilo, não sirvo mais para isso, desisto e se entrega ao pecado. Não. Os deslizes ainda vão acontecer. O Espírito Santo está agindo em sua vida, no seu caráter. O Espírito Santo está agindo em sua vida e em seu caráter. A ação dele é invisível, mas está acontecendo. Enquanto você depositar sua fé na cruz, a ação dele é inevitável em sua vida. A ação do Espírito Santo é levar você à fé total no sacrifício. Você aprendeu por muito tempo ensinos distorcidos que precisam ser destruídos. Experiências que você viveu construíram crenças que precisam ser derrubadas para que a fé no sacrifício seja completa em seu coração. O Espírito Santo está fazendo essa ação. Então apenas dê permissão para ele agir. E se você deslizar e cair, levanta e continua com a fé na cruz. Porque enquanto você depositar a fé na cruz, o Espírito Santo está agindo. E em certo momento, a fé no sacrifício vai tomar conta de todo o seu coração. E quando tomar conta de todo o seu coração, você vai viver a vitória que você tanto deseja. Porque ela já está liberada, já está a seu favor no mundo espiritual. Mas você só acessa isso com fé total no sacrifício, na cruz. Certo, pessoal? É isso, chegamos à nossa última live. Foi um prazer servir vocês de terça e quinta às 8 horas da manhã. Essa live também vai subir para o YouTube e a série completa tá no YouTube. Então compartilhe a série com pessoas que precisam desse conhecimento e em breve aí eu aviso nos stories se eu vou continuar a fazer uma outra série com outro assunto. Deus está me direcionando para um assunto aí que é sobre essa questão da transição de mentalidade, né? Saindo da identidade de escravo para a identidade de filho, saindo da mentalidade de velha aliança para nova aliança, da mentalidade de religiosidade para de fato o verdadeiro evangelho. Deus tem falado isso comigo, já é um curso que eu tenho, certo? O curso A Transição está se tornando um livro que também nesse assunto vai se tornar um evento presencial. Então Deus está me direcionando para esse assunto, mas não sei se eu for fazer as lives, se vai ser de manhã, se vai ser à noite, eu vou avisar aí para vocês nos stories. Tamo junto, fiquem na paz e até a próxima.